Hey, what's up, everyone? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu quero discutir um tema muito importante que é a respeito de como adquirir a tão sonhada fluência. Então essa aula é para você que ainda não começou a estudar inglês em 2019, mas tem um profundo desejo de se tornar fluente, de falar e entender 100% do inglês, ou então para você que já começou, mas se encontra um pouco perdido de como adquirir a fluência no idioma, beleza? E assim, baseado em praticamente 4 conceitos, eu vou discutir e explicar cada um, tranquilo? Então antes que vocês falem, Rafael, de onde você está tirando isso? Você está doido? Você está inventando? Bom, essa é a minha opinião ao longo de 9 anos de estudo, ao longo de 9 anos com diversos materiais, e também a minha opinião, né, basicamente esses conceitos, eles concordam com o que o poliglota canadense Steve Kaufman fala, basicamente o Benny Lewis da Irlanda também fala, e por último a Lídia Mahova da Bratislava, que também tem esse mesmo tipo de entendimento de como se chega na fluência, beleza? Então vamos lá, let's go! Galera, então basicamente os 4 pilares que nós temos para que se atinja a fluência são enjoyment, methods, system and patience. O que acontece? Eu vou explicar cada um para a gente entender. O primeiro é o que a gente fala enjoyment, que seria o quê? Seria basicamente você estudar inglês e estudar inglês de uma forma, digamos assim, não divertida, mas assim, você tem que ter o mínimo de prazer, digamos assim, para estudar o idioma. Você não vai adquirir a fluência, você não vai conseguir chegar lá se o inglês for um fardo de 500 quilos nas suas costas, que se for algo que você de fato detesta e não aguenta. Então, o interessante de trazer o inglês da construção civil é justamente isso. É atrelar o idioma, que às vezes você não é tão chegado, mas no momento que você começa a estudar, por exemplo, a construção civil, que é algo fantástico, é algo sensacional, você acaba, digamos assim, entendendo o prazer de estudar o idioma e, de fato, aquele fardo diminui nas suas costas. Então, um dos princípios básicos para que se atinja a fluência é o seguinte: você tem que ter o mínimo de prazer para estudar, você tem que gostar um pouco, pelo menos, para que você atinja a fluência. Então, é por isso que é tão importante inserir o inglês da construção civil, que é algo extremamente sensacional, fantástico, no estudo do inglês, beleza? O segundo ponto, basicamente, é a questão de methods. Galera, cada um tem um tipo de aprendizado. Digamos, se você é visual, se você aprende por sinestesia, se você tem que ver, né, a pessoa fazer para aprender. Então, o que acontece? A partir disso, você tem que ter métodos de como chegar na fluência, né? Então, por exemplo, as dicas que eu dou aqui na página, as dicas que eu dou no site, na page do Facebook também, esses são métodos, são metodologias que foram testadas de fato com outros alunos, que foram testadas comigo e que elas funcionaram. Então, por exemplo, essas dicas que eu sempre trago aqui no canal, elas são realmente, de fato, suscetíveis assim, ao sucesso, digamos assim, porque elas foram testadas e aprovadas anteriormente. Então, assim, eu sempre trago para vocês o que de fato funcionou para outras pessoas. Então, assim, a partir dessa ideia, pegue essas dicas e insira no seu estudo de inglês, né? Porque isso de fato vai te aproximar à fluência. Você tem que ter um método, não tem como você estudar, vamos supor, se você odeia ler livro, um exemplo, odeia ler livro, e aí 100% do seu método é baseado no livro. Então, acaba que você se desestimula e não vai aprender 100% igual você poderia aprender vendo, digamos assim, beleza? Então você tem que ter um método, e esse método é de acordo com a facilidade que você tem para estudar, seja por vídeo, seja por áudio, beleza? O terceiro item é a questão de system. Assim como um sistema que ele tem componentes assim pré-estabelecidos, o que acontece? Você tem que pré-estabelecer tempos para estudar inglês, não adianta. E esse conceito de system, ele também pode ser substituído por contact, né, que é contato. Não tem como você adquirir a fluência no inglês se você não tiver contato com o idioma. Se você não reservar uma pequena parcela do teu dia para o idioma, seja, sei lá, acordar 30 minutos mais cedo e tentar ouvir um podcast, seja para acordar 30 minutos mais cedo e tentar ler um livro, começar a tentar ler um livro, ou então ver um vídeo no YouTube. Então, assim, de fato, não tem como chegar à fluência se você não tiver um contato diário com o idioma. A mesma analogia, por exemplo, pode ser feita. Se você quer, vamos supor, ficar magro para as praias de julho, né, pro meio do ano, e basicamente você vai na academia uma vez por semana, né, fazendo a mesma analogia com o inglês. Você vai ter o resultado desejado? Não vai, né? Não tem como você entrar em forma em 5 meses indo apenas uma vez por semana, entendeu? Então o que acontece? Agora, se você for todos os dias sagradamente de segunda, digamos assim, de segunda a sábado, durante 3 meses,
e estiver comendo certinho, claro, usando, digamos assim, os artifícios certos, com certeza você vai ter um resultado satisfatório, beleza? E o último item é o seguinte, é patient, que é justamente paciência, galera. O que acontece? Hoje em dia a gente está muito rápido, tudo tem que acontecer agora, tudo tem que acontecer para ontem, tudo tem que acontecer para o momento que nós desejamos, e infelizmente o idioma ele vai um pouco de encontro a essa essência que a gente tem hoje. O idioma, basicamente, ele demora um tempo para ser evoluído, ele demora um tempo para amadurecer. E isso é natural, né? Não tem como você, por exemplo, dormir. Você estudou inglês hoje à noite, aí você vai pegar, você vai dormir, e no outro dia você já aprendeu 20 frases porque você lembrou de ontem. Não tem, é um processo lento, é um processo que você tem que entender essa lentidão, faz parte do processo, porque isso tira o peso da frustração. Às vezes a gente espera que vai ter resultado em uma semana e meia, e gente, não funciona assim, né? Com a minha experiência, com a experiência de todos esses poliglotas, com a experiência que eu tive com os meus alunos, requer um tempo, requer uma paciência, mas assim, o que eu tenho para falar é o seguinte: quando você chega lá, o gostinho da vitória é extremamente satisfatório, né? É muito bom você pegar e chegar, for conversar com o nativo, você entender tudo que ele falou e você, de fato, se comunicar com ele e ele te responder exatamente o que você perguntou. Então, gente, a paciência ela é uma virtude, mas não é uma virtude na vida e inclusive no estudo do idioma, porque é importantíssimo, beleza? Então, a gente vai fazer uma revisão, um apanhado geral de como adquirir a fluência, quais são os princípios. Então, o primeiro é enjoyment. Você tem que, de fato, estudar inglês com algo que você acha interessante, com algo que você fique feliz, que te satisfaça, digamos assim, com um contexto que você acha legal. Você tem que ter um método, né? Seja através de livros, seja através de vídeos no YouTube, mas você tem que se identificar, você tem que achar a forma que mais se adequa a você, beleza? Você tem que ter um sistema pré-estabelecido, você tem que se dedicar diariamente, né, digamos assim, ao estudo do inglês, seja às vezes dormir 30 minutos mais tarde, seja acordar 30 minutos mais cedo, ou por exemplo, acordar 20 mais cedo e dormir 20 mais tarde. Poxa, se você se dedica 40 minutos por dia em inglês, de segunda a sexta, né, em 3, 4 meses, você de fato, como eu mencionei em alguns vídeos atrás, você de fato, em 3 meses, você engole um semestre inteiro de uma escola de inglês. Então, vai daí a importância de você ter um sistema, de você ter um contato com a língua. E o último é patience, né? De fato, você tem que ter paciência, você demora para chegar lá. É como se fosse assim, você não pode concretar uma fundação e no outro dia já querer a partir da espera da fundação, você já coloca a armadura dos pilares, já fecha a forma, já concreta. Não tem como. Você tem que esperar um tempo para aquilo de fato amadurecer, para aquilo de fato pegar a resistência, né, necessária e não apresentar, digamos assim, problemas futuros. Então, é a mesma analogia para o idioma, a gente tem que esperar esse tempo. Beleza, galera? Então, esses são os 4 pontos em comuns que nós temos entre todos esses poliglotas, a opinião desses poliglotas, para se adquirir a fluência em qualquer idioma. Então, se vocês seguirem isso, eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso, tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje, galera. Muito obrigado por ficarem até aqui. Um abraço e bye, bye.